Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre mitos e verdades sobre o silicone. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor André Colaneri, está aqui ao meu lado. Ele é cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Com certeza o bate-papo vai ser muito interessante. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, é um prazer ter a sua companhia, seja muito bem-vindo. O programa de hoje vai falar sobre silicone, alguns mitos e verdades e também sobre todo o procedimento antes de uma cirurgia plástica. Hoje eu recebo o Dr. André Colaneri, ele é cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, é um prazer ter você aqui novamente, obrigada. Eu que agradeço o convite. Doutor, a gente vai falar sobre os mitos e verdades sobre o silicone, mas vamos começar falando sobre a cirurgia. A cirurgia de prótese, então, a colocação de silicone nas mamas. Já está caindo essa moda? Continua muito em alta ainda? Como é que está o consultório? Acho que nunca se pôs tanta prótese de mama, né? A cirurgia de prótese de mama, ou a mamoplastia de aumento, ela é a segunda cirurgia plástica mais realizada de todas as cirurgias plásticas estéticas, principalmente. A lipoaspiração é a primeira, no segundo vem a prótese de mama. Eu acho que pela popularização, pela segurança, por ser uma cirurgia que tem uma recuperação rápida perto de outras cirurgias, tudo isso acaba popularizando ainda mais a cirurgia da prótese de mama. Agora, tem muita gente que deve chegar no seu consultório, inclusive meninas muito jovens, que chegam, às vezes até desacompanhadas dos seus pais, querendo colocar prótese de silicone no seio. Quando é que é a hora certa? Quando é que pode? A hora certa acho que não é a melhor pergunta. Quando é que pode? A partir de que idade pode fazer uma cirurgia como essa? Primeiro, menor de idade tem que estar acompanhado de um responsável, pai, mãe ou responsável legal, durante a consulta, né, e acompanhar todo o processo de pós-operatório também, né? Pode fazer numa menor de idade? A questão não é ser menor de idade ou não ser menor de idade, é o desenvolvimento do corpo. Hoje as meninas com 15, 16 anos já têm corpo de adulto, né? A maturação do corpo está muito mais rápida, né? Mais precoce. Então você pegar uma menina de 15, 16 anos e uma de 20, fisicamente elas estão muito semelhantes, não mudou. A mama que era para crescer praticamente já acabou o crescimento. Então não teria problema operar numa paciente dessa idade. A questão é a parte psicológica. A cabeça da menina de 15 anos é muito diferente da de 20, né? Em termos de experiência, de expectativa, precisa saber o que tem na cabeça dela, o que ela imagina, se ela tem uma expectativa real ou se está imaginando coisas impossíveis, né? Se ela está pronta para passar por um processo cirúrgico e pós-operatório, seguir as orientações, né? Às vezes o adolescente é muito valente, né? Não tem medo de nada, tal, e não faz as coisas certas, não segue as orientações, e o risco de complicação logicamente aumenta. Então precisa entender essa parte psicológica, entender a física é mais fácil, que se você olha e você já sabe se está desenvolvido ou não, com a mãe junto ainda consegue comparar, né, peso, altura, biotipo, e também ver o que está levando essa paciente a fazer a cirurgia, qual é a motivação dela, se ela se sente constrangida por uma mama pequena, fica meio introvertida. Uma menina assim, colocando uma prótese, ela vai ficar socialmente muito mais à vontade, né? Até se socializar melhor, sentir mais à vontade, colocar uma roupa mais bonita, a autoestima muda, né? Isso melhora a qualidade de vida dela. Ou se ela está pondo para ficar igual uma amiga, uma atriz, ou se a mãe quer que ela ponha, né? Tem isso então, também? Às vezes os pais eles interferem para o bem ou não, né? Ou querem fazer um negócio que ela não quer, ou ajuda e estimula o que a filha dá apoio, né? Então tem que entender toda essa parte familiar e a expectativa da paciente. Se ela tem indicação que realmente não tem mama, que isso traria um benefício para ela, não só físico como psicológico, se ela tem o apoio dos familiares juntos e ela entendeu a cirurgia, o pós-operatório, tem uma logística de recuperação adequada, não tem por que não operar, né? Agora tem que ver como
todo o sistema Agora, global. Eu fico imaginando, então, as meninas ou mulheres que chegam no seu consultório, ou nos consultórios dos tantos cirurgiões plásticos que nós temos aí no Brasil, chegam muito eufóricas, mas tem todo um preparo antes dessa cirurgia, né? Então, as que não estão prontas, as que não estão preparadas, vão desistir nesse meio tempo, e eu acho isso excelente, porque eu sei que é rápido, é o tempo só de fazer os exames, tem conversas, consultas, a gente vai falar de próteses, de tudo que é conversado antes da cirurgia com o paciente, mas tem que fazer um monte de exame, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente, um pouquinho desse preparo, antes da gente falar sobre as diferentes próteses, porque se for uma adolescente, ou se for mesmo uma mulher que às vezes passou por um momento difícil da vida, ou perdeu um marido, ou perdeu um namorado, e aí por conta disso, dessa fragilidade do momento, quer mudar alguma coisa no seu corpo, né? Escolhe a colocação de prótese de silicone nos seios. E aí, se ela não está pronta, ela vai desistir nesse meio tempo, porque tem que fazer uma série de exames, né? Os exames que são feitos são alguns exames de sangue, do coração, né, e da mama. Hoje os exames acabam ficando prontos rápido, né? Então não é um delay tão grande assim. A questão é que assim, na consulta precisa conversar muito, entender a motivação do paciente, entender o momento que ele está. Se é um paciente que está passando por um problema familiar ou trabalho muito difícil, está deprimida, essa paciente não vai recuperar bem. Ela não vai estar num bom momento para a cirurgia. Então, às vezes eu falo, não, agora não, melhora, recupera, passa a depressão, trata a depressão para você estar no estágio melhor. Porque aquela paciente que chega com energia boa, que chega para frente, que acha positivamente, a chance dela dar certo é muito grande. Se a paciente já chega meio depressiva, com uma energia ruim, achando que tudo vai ser ruim, sabe, pessimista, né, o risco da cirurgia em si é igual a outra, mas ela tende a piorar as coisas, ou se queixar demais, ou não fazer as coisas certas. A mulher que não está feliz, porque uma coisa é você não estar satisfeita com determinada parte do seu corpo e aí você quer fazer uma intervenção cirúrgica. Outra coisa é você não estar feliz como um todo. E a expectativa dessas pacientes muitas vezes são totalmente irreais, né? Então, eu quero ficar igual tal atriz, eu quero não sei o quê. Então, quando você começa a notar já essa diferença de expectativa para a realidade, não dá para operar. Tá falando, melhor não operar, vamos deixar para depois, ou acho que não vai dar o resultado que você quer. A consulta serve para isso, né? Então a gente precisa conversar muito e falar a verdade. Então, minha amiga tem assim, a mãe ficou assim, pôs a prótese assim, ficou linda, maravilhosa. Calma, você é você, não é sua amiga, seu biotipo é diferente, sua mama é diferente, seu histórico de amamentação ou não é diferente, não vai ficar igual a ela. A gente pode tentar melhorar, pode tentar deixar mais adequado, mas primeiro que não é igual. Mas eu vi não. Então, quando começa a falar, não, eu vi tal, o volume, eu falo, esquece tudo que você viu, vamos conversar nós dois aqui, vamos ver a sua mama, né? Vamos ver o seu tipo de físico, o seu biotipo, para chegar a uma prótese adequada para você, e eu vou falar, no seu caso, o que pode acontecer. Sempre vai ser você melhorada, nunca você outra pessoa, nem uma atriz, nem amiga, nada. Né? Às vezes confunde muito o paciente a quantidade de informações que tem na internet. Começa a ver atriz, ver isso, ver aquilo e tal. Chega lá com uma confusão na cabeça, com umas verdades totalmente erradas, né, na cabeça, mas já fixou porque aquilo. Então precisa conversar e eu explico tudo, essas diferenças das próteses, das mamas, os tipos de colocação. Quando o paciente entender o que é a cirurgia, ele vai compreender melhor onde você pode chegar. O paciente que não entende a cirurgia acha que a cirurgia plástica é milagre. A cirurgia plástica não é milagre, a cirurgia plástica é técnica. Então tem resultados obtíveis, tem resultados impossíveis. Então, por exemplo, eu tenho uma mama caída, grande e tal, eu quero pôr uma prótese, ela ficar pequenininha, levantada, durinha para cima. Calma, não é esse caso, né? A flacidez não corrige com a prótese. A prótese aumenta. Isso, é importante falar isso, né? Se você tem uma flacidez muito pequena, muito irrelevante, digamos assim, a colocação de um volume melhora. Agora, se a mama já é muito caída, já tem uma dobra muito grande, a areola já está para baixo, a prótese vai deixar grande caída. Né? Então, mas tem que fazer, mesmo nessa cirurgia, dá para fazer duas coisas mesmo. Tem que tirar a pele, reposicionar a glândula, são cirurgias totalmente diferentes. Mas dá para fazer numa só. Alguns pacientes chegam, minha amiga fez assim e tal,
comparando uma cirurgia entendi. Totalmente diferente de só pôr uma prótese, né, numa paciente sem flacidez, jovem e tal, que nunca amamentou, com a dela, que já amamentou, já tem, entendeu? Então, é muito importante essa conversa franca, né? O paciente tem que sair da consulta, sem dúvida nenhuma, entendendo o procedimento, o porquê daquele tipo de prótese, o porquê da cicatriz, aonde vai colocar, sabendo onde você pode chegar e as complicações. Né? Porque tem que falar de complicações também. Toda cirurgia tem. Deixa as mamas mais flácidas mesmo? Ou com já prótese, é um sem mito? prótese sempre deixa, né? Deixa? Porque o que acontece na amamentação? A mama aumenta para desenvolver a glândula, para produzir o leite, sempre vai aumentar. A mulher muitas vezes ganha peso indevido, a mais do que seria o adequado, que seria em torno de 8 quilos, mais ou menos. Aí ela estica. A pele é um elástico muito ruim. Ele não volta ao que era. Né? Como então, a bexiga, né? Exatamente. O que aconteceu? Ela cresceu, depois ela murcha e ela vai cair. Né? Então, as pacientes que caem pouco a mama são aquelas que têm mama muito pequenas. Ou seja, elas não desenvolveram tanto e com a amamentação não ficaram tão grandes a ponto de estragar a pele, de machucar, ou que a glândula era tão pequena e diminuiu tanto. Tem paciente que fala assim, doutor, eu não tinha glândula. Aí eu amamentei e que sumiu tudo. Fiquei menos ainda. Né? Essa provavelmente a prótese resolva, porque não é uma mama que está caída, que tem a dobra que está para baixo. Ela está um pouquinho flácida, pequenininha, mas tudo para cima. Você pondo um volume, você compensa a flacidez. Entendi. Fazer aniversário é uma coisa também que faz a gravidade funcionar sempre, né? Agora, doutor, tem vários tipos. Você falou que tem, então, para cada um. Para cada mulher vai ser diferente a análise e tudo que você vai fazer na cirurgia. Se não teria um tipo só de prótese, né? Se não tinha só um tipo de prótese. Tem tanto tipo de prótese, tanto tipo de técnica que a gente vai falar tudo aqui no Consultório Doutor. Eu queria que você mostrasse pra gente e explicasse, né, alguns tipos aqui de prótese de silicone, porque elas são muito diferentes na textura também. Tem outros além desses, né? Tem vários outros. Mas aqui o doutor trouxe uma resumidinha. Isso, assim. A textura é muito diferente. Então, primeiro, todas as próteses de qualidade hoje, né, que são aprovadas pelo Inmetro e aprovadas pela Anvisa, precisa ter esses dois carimbos de qualidade, né? Todas essas próteses, elas têm um envoltório, que são várias camadas, né, de cápsula, e o gel interno, que enche isso daí, é um gel coeso. Ou seja, se você cortar, romper, não vai esparramar esse silicone. É um silicone medicinal próprio para prótese de mama, não vai correr pelo seu corpo, né? Primeiro que é muito difícil de estourar uma prótese, elas são feitas para não romper. Só que com o tempo ela acaba sofrendo um desgaste e ficando mais fino e mais frágeis, né? A gente pode falar isso mais para frente. Esse envoltório, ele pode ter uma característica diferente, né? Ou ser liso, que em prótese de mama praticamente não se usa mais, porque a chance de dar contratura de cápsula é maior, é mais usado em próteses de panturrilha ou de glúteo, que estão embaixo ou muito próximo ao músculo, né? A prótese de mama geralmente é uma superfície texturizada. O que é texturizada? É que tem uma textura, né? Então, se você olhar de perto, ela é meio rugosinha, né? Não é lisa. E essa rugosidade diminui a contratura de cápsula, que a gente pode falar como complicações para frente. E tem a prótese de poliuretano, que é uma camada de poliuretano em volta, que dá esse parece uma aveludado, né? Exatamente. Acho legal mostrar, eles estão mostrando aqui pra gente. O poliuretano, ele dá uma aderência maior nos tecidos, né? Ele gruda mais. E tem algumas indicações também. Aí, a prótese, ela pode variar de forma ou arredonda, como podemos ver aqui. Essa é a prótese redonda, que dá um efeito, né? Como? Ela projeta o meio mais, logicamente, mas projeta todo o redor dela também, né? Essa é a anatômica, ou em gota, que projeta mais embaixo e menos em cima. Então, ela tem uma forma mais natural, né? Uma forma mais de mama, por isso que é anatômica, e também tem suas indicações, né? Dentro das formas, você tem os seus perfis, ou seja, perfil baixo, que ela é mais uma bolachona, ela tem uma altura menor,
a perfil moderado, que sobe um pouquinho mais, a perfil alto, a cônica, a super alto. Quanto maior o perfil, é como se você estivesse estreitando a base e ganhando altura. Tá. Né? Isso no mesmo volume, né? Então 200 perfil alto, 200 perfil baixo. Você é como se estivesse estreitando e ganhando altura. Quanto maior o perfil, mais projeção para frente vai ser dado. Como é que você consegue falar isso para a sua paciente? Ela está com muita expectativa para saber como é que isso vai ficar no corpo dela. Tem algum recurso que você utilize? Não, você avalia, explica o caso dela, né? Desenha como é o caso dela e desenha os tipos de prótese. E começa a falar, essa não por isso, essa não por isso, essa não por isso, então essa que precisa a projeção em cima, embaixo, então essa é a melhor. Porque a perfil anatômico, ela projeta muito embaixo e não projeta em cima. Também tem a perfil baixo, perfil moderado, perfil alto, que ela vai crescendo com a mesma base. Deixa eu colocar bem de frente aqui, olha. Bem de frente, ela vai crescendo assim, com a mesma base. Só que ela não chega muito em cima, ela não dá muito colo. Então aquela paciente, eu quero um colo mais redondo, mais sexy, a anatômica não vai dar. Né? A redonda, que vai dar uma projeção aqui em cima maior do que aqui, vai dar um colo maior. Também para chegar aqui em cima, dar o colo, ela precisa ter uma base que começa aqui embaixo e chega aqui em cima. Se ela for muito pequenininha aqui, não vai chegar. Então, você tem que ver o perfil cônico. Ela é tão alta e a base é tão pequena que não vai dar tanto colo, vai ficar muito pontuda para baixo. Então, por isso que eu falo, a primeira coisa é avaliar a paciente, para ver o que falta. Falta colo, não tem nada, então a gente vai precisar projetar tudo. Qual a expectativa? O que você imagina na sua cirurgia, do resultado depois da cirurgia? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Para entender o que a paciente quer. A gente tem que tentar usar tudo que a gente tem para chegar perto do resultado que ela gostaria. Né? Ela é a principal interessada na cirurgia. Essa prótese que eu tenho nas mãos aqui, ela chama atenção porque ela é posicionada desse jeito, assim. Nas mamas, ela tem muito espaço, a área dela é maior, né? Para quem é indicado? É muito pouco usada essa prótese, né? Porque ela alarga mais a mama e dá pouco colo. Exatamente, um tórax mais largo e seja brevilínea. Né? Que não seja muito alta, porque ela não vai dar muita altura, mas tem um tórax largo. Né? E queira um resultado com pouco colo, muito discreto, porque ela é anatômica. Essa também é anatômica, mas ela é mais ovalada, ou seja, ela chega mais em cima, alarga menos a mama e dá uma projeção maior. Para uma menina longilínea, que tem um tórax mais fininho, que vai caber no tórax dela, dando um volume maior embaixo e que chegue mais para cima, uma paciente mais alta. Então tem essas muitas variáveis que a gente pode avaliar durante a consulta. Quem está nos assistindo, de repente já fez até exame, já está conversando com o seu cirurgião plástico, às vezes vai chegar lá no consultório e não vai encontrar, ou nem vai ser citado, por exemplo, essa que é de poliuretano. Cada cirurgião trabalha com o material que conhece, que você tem as técnicas, mas tem as preferências pessoais de cada médico, né? Perfeito. Agora, depende da formação, depende do que entende, né, da cirurgia, a interpretação dele da cirurgia. E daí alguns preferem um tipo de prótese, outros preferem outros tipos de prótese. Agora, quanto ao material, o que é utilizado, que são muitos, aqui tem 4 próteses, mas deve ter uma infinidade, importante só que tenha tem que ser aprovado pela Inmetro e pela Anvisa. Isso. Todas essas estão de qualidade. Perfeito. Inclusive, é bom falar que quando a mulher coloca a prótese de silicone, ela vai para casa com um número, com um certificado. Precisa do documento da prótese, que tem a marca, o volume, a referência, né, o lote. E o código de barra, geralmente, né? Então ela vai com tudo isso embora, porque precisa. São 3 documentos que ficam: um com o médico no prontuário dele, um no hospital, que a hora que você faz a cirurgia você escreve tudo que foi feito no hospital e tem que colocar o adesivo da prótese lá, e um com o paciente. Então, se o paciente perdeu, que é super comum, né? Tem 2 lugares de achar. Super comum, né? O hospital e com o cirurgião. Mas não pode
perder, né? Porque num caso, por Hoje exemplo, em dia, como teve uns anos atrás... A facilidade de escanear e tirar foto... Com certeza, grava precisa guardar digital, o papel. né? Tira uma foto, guarda num arquivo, no computador, né? Que a qualquer momento se acessa. Porque se houver algum problema, como a gente teve aí uns anos atrás com uma marca, um lote específico, você sabe com quem estão essas próteses. Qualquer problema você sabe achar, né? Agora com esse negócio do milímetro e tudo mais, não ficou vai bem mais rigoroso, mais seguro, não porque vai ter nenhum não tinha problema. muito controle sobre a qualidade. Hoje tem, né? E então, quanto à segurança, está indo aprovado pelo Inmetro, eu acho que não é o problema. Agora, as pacientes vão trocar um dia a prótese. Né? Tá. As próteses de 10 anos atrás, o ideal era trocar a cada 10 anos. Por que 10 anos? Porque estava escrito 10 anos? Não. Porque a gente tem a experiência da troca. Claro. Então, quando você troca uma prótese com 10 anos, dos 10 anos atrás, elas estão boas. Com 15 anos, elas já estão meio pegajosas, você já sente que a cápsula dela já está desgastada. Com 20 anos, geralmente romperam. Lembrar que a paciente, depois dos 40 anos, ela vai começar a fazer mamografia. Ela vai pegar uma prótese que já está velha e começar a apertar todo ano. Então a chance de romper essa prótese já velha é muito maior. As próteses de hoje é outra qualidade, material muito melhor, né? Então provavelmente vão durar 15, 20 anos. A gente não sabe quanto vai durar. Eu tenho Depois de 15 anos, volta e fala, já troquei 50 ou não, está na hora. Perfeito. Eu tenho não existe muito prótese medo, definitiva, isso perfeito. não existe. Eu tenho muito medo, que eu já ouvi isso, viu, doutor? Tanto de paciente e alguns especialistas até falam, acho que não vai precisar trocar. Uma coisa é o paciente que vai para casa, a paciente que vai para casa disciplinada, e mesmo que o seu cirurgião tenha falado que provavelmente você não vai precisar trocar, que faça exames, que veja, que, né, saiba. Os exames, eles vão ser pedidos pelo ginecologista. Sim. Então, um ultrassom de mamas é suficiente, né? Fazer os exames não é problema, que até 35 anos geralmente faz com ginecologista ultrassom, de 35 a 40 anos vai passar a fazer mamografia. O problema é que o exame vai falar, tá bom ou rompeu, ou deu complicação. Ele não vai falar, tá ficando quase, não vai falar. Então, é importante esse retorno, depois hoje, as próteses de hoje, 15 anos, por exemplo, para falar, olha, doutor, e aí, como tá hoje? Não, eu já troquei 50, estão todas boas. Ah, legal. Dá para ficar um pouco mais ou não? Tá na hora de trocar. A gente pega as próteses que pôs há 15 anos, já estão um pouquinho desgastadas, né? Talvez daqui a 15 anos tenha prótese que dure 30. A gente não sabe, que o meu material sempre está melhorando. Agora, falar que uma prótese que há 10 anos durava 10 anos e hoje vai durar 60, a menina que põe 20 anos, é muito otimismo, né? E falar assim, ó, assina aqui que eu nunca vou precisar trocar prótese, me mostra a garantia da fábrica que eu nunca vou precisar trocar essa prótese. Que não tem, a fábrica não existe isso. É mais a experiência. Ele pode falar, olha, tem garantia vitalícia, o que é? Se deu problema, eu te dou outra. Não quer dizer que não vai dar problema. Perfeito. Agora, quando você troca uma prótese na hora certa, você abre na mesma cicatriz, chega na prótese, tira e põe outra e fecha. A cicatrização interna já está feita, não tem distensão, não tem dor, porque já está tudo estendido. É que nem brinco. A primeira vez que você põe, o que acontece? Sai secreção do IARD, né, incomoda. Hoje você tira um outro e põe. Né? Agora, se você deixou a prótese romper, vai ter uma reação inflamatória do silicone, a cápsula, que é a cicatriz que está em volta, vai reagir, vai ter contratura, vai ficar grossa. Aí você tem que tirar a cápsula, fazer uma cirurgia totalmente diferente, muito maior, machucar mais, muito mais complexa. Ou seja, uma coisa que seria simples virou uma coisa bem complicada. Ou seja, tomar cuidado. Não demore para trocar, troque na hora certa. Tem telespectadora na linha, doutor. Quem fala conosco é Beth de Lavras, Minas Gerais. Oi, Beth, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Fica à vontade para tirar sua dúvida com o doutor. Tá, doutor, eu gostaria de saber se o senhor recomendaria uma silicone para uma pessoa que é diabética e hipertensa, que é no meu caso. Você quer colocar silicone, é isso? Exatamente, só que eu tenho receio por eu ser diabética e hipertensa. Então, a plástica, não vamos falar sobre o silicone em si, mas a plástica como um todo, né? A cirurgia plástica, ela é a cirurgia mais segura que tem, por quê? Primeiro que você não precisa fazer, né?
Então, se tiver algum problema maior, um risco maior, você sempre não faz, né? Ou seja, tem que fazer todos os exames, está tudo bem, o diabetes controlado, a hipertensão controlada, passar no cardiologista para dar o risco cirúrgico. Se tiver tudo controlado, o risco dessa paciente não é tão grande, porque ela está controlada, vê a idade e tudo mais, e tem indicação, né? Porque o paciente que já tem diabetes, já tem pressão alta, já não é um paciente tão novo, né? Então, um paciente que já tem alguma comorbidade, às vezes tem uma idade um pouco maior, ele já tem alguma flacidez, talvez não seja o caso de pôr a prótese, tem o caso de tirar mais pele e fazer uma mastopexia com prótese, uma cirurgia um pouco mais complexa. Então, tudo isso tem que ser avaliado no pré-operatório. Não é só a comorbidade, tenho uma pressão alta ou tenho um problema de tireoide. Se está tudo controladinho, ela saiu do risco, digamos assim. E tem que fazer exame cardiológico, porque geralmente quem tem pressão alta, tem diabetes, tem problema cardiológico, né? Tem um fator de risco maior, né? Então, pelo menos, tem que fazer um screening muito grande clínico. A cirurgia plástica... tudo bem, faz a cirurgia. Sim. Um risco maior, repensa e talvez não faça. Cirurgia plástica, você está bem, vai para o centro cirúrgico e sai melhor. Né? Se não está bem, não vai, porque é algo que essa é a grande vantagem da plástica, né? Você não precisa correr que nenhum câncer. Tem câncer, risco. Opera de qualquer jeito, né? O pessoal tem diabetes e pressão alta, com câncer, grande, vai lá e opera, né? A plástica você fala, não, espera, vê o risco, repensa ou não opera, simplesmente não opera. Tá. Tudo isso é levado em consideração quando a paciente chega no seu consultório, né? Você precisa, ainda que ela não te diga... Gente, não minta para médico. Tá? Porque a gente está do seu lado, a gente quer a mesma coisa. É para segurança do paciente. A gente quer o bem do paciente, né? Então, tem que responder tudo, de descobrir, né? Tem que falar a verdade, não. O uso de droga não é nem um pouco fácil. Ah, sim. Né? Mas eu pensei no diabetes, ou você vai fazer daí você faz um exame, tudo bem, mas o uso de droga não. Então, pacientes, eles mentem. Mas se eu falar, ele não me opera. Quer dizer, tá pondo a vida em risco, né? Aí o que acontece? Não pode mentir sobre as morbidades que tem, as doenças que tem, os remédios que tomam, porque alguns remédios têm interação medicamentosa, os fatores de riscos familiares. Às vezes, assim, eu não tenho nada, mas tem uma mãe que tem trombose, a irmã tem trombose, quer dizer, o risco dessa paciente ter trombose é muito grande, né? Tem que ser avaliado. Uso de droga, se já usou ou usa, mas é de vez em quando, usa. Se é de vez em quando, usa. Né? Você pode ter uma parada cardíaca por uso da adrenalina, de um anestésico junto com um estimulante, ou cocaína, ou anfetamina, né? Já vimos na mídia agora, ultimamente, há um pouco tempo atrás, de uma morte em prótese de mama na região de Goiás, e que todo mundo falou do médico. O que aconteceu? Era uso de droga. Né? E vários Isso não problemas, sai depois, né? Isso não sai depois. E vários problemas de pessoas que... Então, tiveram problemas na volta da anestesia, durante a anestesia de qualquer cirurgia plástica. Comum. Muito se fala do médico e depois você descobre que havia e que o paciente mentiu. Esse é o grande problema da imprensa também, porque fala muito, vende a notícia como se fosse um problema médico e, na verdade, é o problema do paciente, né? Que está escondendo... É responsabilidade do paciente, E né? você não tem como saber. Ou você vai fazer o quê? Eu vou fazer exames de todas as drogas possíveis e imaginárias, e também tem exames que não pegam todas as drogas, né? Então tem específico para uma, para cocaína, ou para outra. Agora não dá para você fazer tudo, né? Até o cigarro, né? Então você falou de drogas cigarro, na prótese de mama, né? Não seria tanto o problema o cigarro, mas uma cirurgia de lifting facial, de abdominoplastia, que você tem um descolamento grande, corta muitas veias, pode dar necrose, aumenta o risco de trombose, né? O cigarro, mesmo em uma cirurgia menor, é que muitas vezes a cirurgia de prótese de mama é com anestesia local e sedação, que o risco de trombose é muito pequeno. Mas se o paciente vai operar com peridural ou geral, alguns e a gente vai falar da anestesia também? Isso maior, aí também depende, né? do cirurgião e do anestesista. O álcool também, né? Ele não vai trazer uma arritmia, nada, mas ele vai consumir mais anestésico, porque o fígado está super estimulado. Então, né? Você precisa desse paciente dizendo a verdade mesmo, porque... De repente, alguém que fuma alguns cigarros por dia, ou não fume todos os dias, mas que fume de vez em quando... Até se toma pílula anticoncepcional, tem a gente pergunta, tem que saber. Alguém pode, então, não, você fuma? Não, mas de vez em quando fuma.
o álcool, eu bebo socialmente, o famoso socialmente. Tudo, quando que é o socialmente, né? Tem gente que fala que bebe socialmente e bebe todo dia. Então, o doutor vai responder mais dúvidas daqui a pouquinho. Já falamos aqui que a prótese de silicone ideal é a que é conversada com o seu médico, né? Para o seu perfil. Ela vai ser escolhida a partir da mama do paciente. O que falta nessa mama? O que eu preciso melhorar? Então a prótese precisa ser assim, perfil alto, perfil baixo, larga, fina, projetada ou não. E aí, como nós falamos... E o paciente quer também, né? Sim, tem a expectativa do paciente. Eu quero super discreto ou não, quero mais sexy, quero chamar mais atenção, quero um colo mais sexy, lógico que natural. A maioria hoje não quer resultado artificial, todos querem um resultado natural, quase todos querem um resultado natural. Que aumente, que deixe bonito, que deixe sexy, mas não é essas aberrações que às vezes se vê por aí, a maioria quer um resultado bastante natural. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre próteses de silicone. Daqui a pouquinho tem mitos e verdades. Se bem que quando a gente vai explicando, aqui quando o doutor André Colaneri, que é meu convidado, cirurgião plástico, vai explicando alguns mitos, a gente já vai entendendo, né? O que é mito e o que é verdade, a gente já vai entendendo, mas daqui a pouco tem os principais, viu? Se pode amamentar, se pode fazer mamografia, se a prótese pode estourar, numa batida de carro, por exemplo, se ela pode romper, daqui a pouquinho essas dúvidas vão ser respondidas, o doutor vai dizer se é mito ou verdade. Doutor, uma vez que você escolheu, então, a prótese de silicone, acredito eu que essa seja a ordem. Primeiro escolhe e depois escolhe a técnica da cirurgia. Primeiro vamos avaliar a mama da paciente, chegar, essa prótese é a melhor para você em termos de formato, de volume, que a paciente gosta e tal. Então, e agora, onde eu ponho? Né? Então tem várias técnicas. Tem a técnica embaixo da glândula, tem a glândula, embaixo da glândula tem a fáscia, que é uma película que encobre o músculo, tem o músculo, né, e o espaço abaixo do músculo. Depois vem costela, daí para baixo não passa mais. Né? Então, embaixo da glândula, quando você põe embaixo da glândula, a prótese ela fica mais solta. Você balança, a prótese balança junto, né? Ela não tem um suporte muito grande, porque o que está segurando ela é a glândula e a pele, né? Então, com o tempo, essa mama vai ceder mais rápido. Todas vão ceder. Todas, né? A gente envelhece e não tem jeito. Tudo faz vai cair, aniversário. Não só mama, barriga, vai cair tudo, né? Mas a mama vai ceder mais com um volume maior, principalmente se amamentar, porque daí vai ter a somatória do aumento da mama dela com a prótese, o peso da prótese. Então, embaixo da glândula, dá um chacoalhar assim mais natural, mas tem um peso maior que vai ceder mais, né? Pacientes que não têm mama ou tem pouca mama, falta colo. Então, se você põe uma prótese, principalmente arredonda embaixo da glândula, aqui em cima ela vai estar descoberta praticamente. Então, você pode olhar por transparência aquela bola, que é olhar a prótese através da pele, porque não tem glândula praticamente em cima, então você vê a pele, né? Nesses casos, a anatômica pode ser mais indicada, porque não vai marcar tanto o final da prótese no colo. Tem abaixo da fáscia, que é essa película, que é pouco usada, porque a película acaba não segurando tanto, não dá tanto suporte, é mais usada na incisão axilar, que a gente vai falar disso. Aí tem abaixo do músculo, que quando você põe embaixo do músculo, você solta, coloca a prótese, fica músculo, prótese e as costelas, né, embaixo, e ela fica mais fixa, porque o músculo segura. Então você mexe, chacoalha a prótese, fica fixa, ela não chacoalha tanto, não chacoalha quase nada, mas o músculo segura a prótese, então o peso dela é menor para a mama, então ela cede menos com o tempo, ela fica mais rígida, o músculo protege mais a prótese, é mais fácil de fazer mamografia, porque tem um plano de clivagem com a glândula, é mais fácil se tiver um nódulo, fazer uma punção, que no ultrassom é muito fácil de ver o músculo, né? Então, para pacientes que têm antecedentes pessoais de câncer de mama, de familiares, quer dizer, de câncer de mama, essa é uma técnica interessante, porque permite um diagnóstico mais fácil, não que o outro não permita, mas é mais simples, mais fácil de fazer a visualização da glândula. Só que com o tempo, a mama, se tiver mama, que tem aquelas pacientes que não tem praticamente nada, que daí a mama vai ficar fixa sempre. Agora, se você tem uma prótese aqui, fixa pelo músculo, e a mama está aqui em cima, e você amamenta ou envelhece, e essa mama vai cedendo, você pode ter uma coisa que chama duplo contorno. É uma prótese alta aqui em cima e uma mama mochibinha aqui embaixo.
né? Então, nesses casos, o duplo plano é uma técnica bem interessante. O que é o duplo plano? Em vez de ter o músculo totalmente travando a prótese e fixa, você põe 2/3, mais ou menos, em cima com o músculo, mas não trava ele aqui, você não deixa ele fechar. Então, fica uma janela do músculo aqui. Como ela tem uma glândula, não dá para ver o final do músculo, porque a glândula está escondendo. Então, você tem o benefício da parte superior embaixo do músculo, que o músculo faz uma tenda, esconde aquele rebordo superior. Então, você não é que nem a subglandular, que marca tanto, fica mais natural, né? Você tem a proteção dela com o peso, então, suporte maior. Dá para deixar natural mesmo com uma prótese assim? Dá sim. Então, a submuscular deixa mais natural que a subglandular em pacientes que não tem nenhuma mama para esconder. Paciente que tem glândula o suficiente para esconder a prótese, a mama acaba escondendo. Agora, paciente que não tem, principalmente no polo superior, no colo, abaixo do músculo deixa mais natural. Aí, a duplo plano, voltando, tem os 2/3 superiores embaixo do músculo, o terço inferior abaixo da glândula. Então, ela tem essas vantagens da submuscular, né, de fazer a mamografia, de deixar mais natural, de proteger a prótese, de suportar o peso dela, ceder mesmo com o tempo, mas não trava totalmente. Então, aquele duplo contorno de ficar uma prótese totalmente travada e a mama descer é menos visível, né? Porque ela acaba cedendo e descendo um pouquinho com o tempo. Então, para os pacientes que têm um pouco de glândula, que querem uma prótese com colo mais bonito, mais redondo, mais sexy, e é uma técnica interessante, porque em cima você disfarça, mas não trava como submuscular. Para paciente que não tem nada e quer pôr uma prótese que cabe toda embaixo do músculo, daí tudo bem, porque o que vai acontecer? Essa mama não vai descer porque ela não tem volume para descer. Resumindo, a subfacial ela é muito usada na parte quando se usa a axilar, a incisão, porque é um plano fácil de soltar, né? Então sangra menos, então é mais uma qualidade técnica de facilitar a cirurgia, porque a face é muito fina, ela esconde um pouquinho o reborde superior, esconde assim um pouquinho, né? Esse músculo que é muito mais grosso esconde muito mais, né? Aí descobrindo, essa prótese nesse plano, então vamos usar duplo plano, uma prótese redonda de tantos ml, aí eu vou pensar na incisão. Perfeito, porque a incisão é algo que preocupa e tem a ver com a recuperação da mulher. Tudo tem a ver com a recuperação, não só a incisão, como onde coloca também? A prótese. O que é mais difícil de recuperar? Agora a incisão, por exemplo, uma incisão axilar é feita geralmente com anestesia geral. A submamária ou periareolar, geralmente se faz com anestesia local e sedação. Então a recuperação é mais rápida, o paciente vai embora no mesmo dia. A axilar dói mais, porque você vai trabalhar levantando o pilar muscular, mexendo muito mais. Então tem uma dor maior. E o descolamento para pôr a prótese é maior, porque você vem do lado para cá. Então a prótese está aqui, mas está tudo descolado. Então ela pode migrar. Por isso que usa aquela cinta de ficar apertando para jogar a prótese para baixo. Se você vem de baixo ou periareolar, você faz a prótese, o buraco justo, ela não vai migrar tanto, porque não tem muita área para sair correndo. Agora, a subareolar, a submamária, que é abaixo da dobrinha, né, das mamas, é a mais usada, porque a recuperação é um pouco mais rápida, porque não se mexe no pilar areolar. Quando você faz hiperareolar, geralmente você corta a glândula no meio para chegar lá embaixo, né? Você tem que chegar lá embaixo, né? Então é um pouco mais traumática. E periareolar precisa ter um tamanho de areola factível. Eu quero uma prótese 300 ml, uma areola desse tamanho não dá, não entra, não dá para pôr, né? Então precisa ter uma areola compatível com o tamanho da prótese. E se você força muito na cicatriz, fica forçando para a pele lacear para entrar a prótese, machuca a borda da cicatriz com uma cicatriz feia. Então a prótese ela tem que entrar sem machucar, né? Então por isso que a submamária é mais fácil, porque você consegue ampliar ela um pouquinho ou não fica na dobrinha, você já está no plano que você está da mama. E para o duplo plano, que você precisa trocar o plano no meio ali, é mais fácil de visualizar a assimetria. Porque vindo da axila para falar que vai trocar aqui no meio é extremamente difícil e duvido que consiga. Entrando pela areola que você corta a mama no meio para chegar, dá para fazer, mas também é um pouco mais complexo. E a grande maioria das mulheres tem assimetria de mama. Então uma mama um pouco maior, um pouco menor, mas muito frequentemente de alturas diferentes. Então o sulco mamário de uma mama é mais baixa do que o outro. Se eu colocar uma prótese aqui e outra prótese aqui, não é só embaixo que vai ficar diferente, o colo vai ficar diferente. Então você tem que nivelar mais ou menos para que comece igual e acabe igual. Tanto quando que você faz incisão, o volume muda, né?
Se tem uma simetria muito grande, você pode mudar o volume, mas a maioria não tem uma simetria tão grande de mudança de volume, né? Você tem que pôr uma prótese semelhante, né, igual, mas adequar a altura dela, para que ela cabe na mesma colo, acabe junto. Então, como faz? Faz a cicatriz na mama menor, passa com rega e compasso para outra mama, para ficar mais ou menos na mesma altura, e daí você solta aquela glândula para ela descer e começar semelhante com aquela, para a prótese ficar na mesma altura embaixo e acabar na mesma altura em cima. A areola não muda, tá? Então se a areola é mais alta ou mais baixo, ela vai continuar diferente, mas está encoberta, não se vê. Pelo menos você tem o bojo e o colo mais semelhantes, né? Então por isso que a submamária acaba sendo a mais utilizada, porque ela é mais fácil de simetrização, mais fácil de chegar em todos os planos, ou subglandular, ou submuscular, ou duplo plano, e também você consegue uma simetria melhor, porque você está ali olhando uma exposição melhor. Tá. Uma vez que a cirurgia é terminada, dependendo da anestesia que foi administrada, vai para casa no mesmo dia ou dorme no hospital, tudo bem. É importante falar que a responsabilidade é da paciente depois, né? Tem que fazer os cuidados. Né? Pode dirigir? Então, assim, até 3 semanas tem risco de sangramento, porque para colocar a prótese se abre um buraco, né? Quando se abre um buraco, se corta nervo, se corta veia, machuca, né? Então, esses vasinhos que foram cortados, eles podem voltar a sangrar, porque eles não cicatrizaram. Então, até 3 semanas tem risco de ter um sangramento. Então, até 3 semanas não é bom fazer nenhum exercício, não pegar peso, não fazer esforço e até dirigir, né? Então, caso carro que tem direção hidráulica, automático, não faz força nenhuma, depois de umas 2 semanas já dá para ir bem devagarzinho, com calma. Lembrar que você faz esse movimento e também, de repente, você precisa fazer um movimento brusco, rápido, vai bater o carro, entendeu? Tem que planejar. Então, esse é o tipo de cirurgia que se planeja, né? Tem muitos pacientes que operam na sexta e trabalham na segunda-feira. Mas alguém leva, alguém busca. E o trabalho também... de escritório, de estar falando no telefone, escrever, ou mexer no computador. Esse movimento aqui, ó, nota que não mexe na mama. Porque o cotovelo está abaixo do ombro. Esse mexe, ó. Começa a mexer. Mesmo se for a incisão axilar? Axilar incomoda mais, dói mais. Talvez o paciente não consiga pela dor. Incomoda mais porque o pilar aqui foi todo muito mexido, né? Mas na submamária esse movimento... Lavar o cabelo, nem pensar, né? Tem que ser assim ou alguém lavar, né? Cotovelo baixo. Porque quando você começa a fazer assim, começa a mexer. Né? Então 3 semanas, evitar de fazer isso. Depois de 3 semanas, levanta o braço, né? Pode dirigir. Agora, não deitar de lado nem apoiar na mama, porque aquela cicatriz que o corpo vai fazer, não vai fazer só aonde a gente fez o corte. Em volta da onde se pôs a prótese, o corpo vai fazer uma cicatriz que chama cápsula. Sempre vai fazer. Geralmente ela é tênue, ela é fininha, né? E vai locular aquela prótese. Então, para que ela não migre e fique ali, tá? Essa cicatriz também demora de 1 mês e meio a 2 para ganhar força. Então, até 1 mês e meio a 2, você pode alargar uma cicatriz da colocação. Você pega uma cicatriz fraca e puxa ela, submete a tensão, ela vai alargando. Então, ela pode ficar mais larga, ficar mais feia, até uns 2 meses. E até internamente, até 1 mês e meio, 2 meses, a prótese pode migrar um pouquinho se você puxar ela, mexer. Então, até 3 semanas não fazer nenhum exercício, não fazer nada. Depois de 3 semanas, pode fazer uma caminhada, uma bicicleta ergométrica, daqui para baixo, ó. Daqui pra sempre cima. Segurando aqui, daqui pra cima. Só de 1 mês e meio a 2, porque 1 mês e meio é quando usa o sutiã, né? Por quê? Exatamente, para proteger a mama, suportar um pouquinho, não deixar. A cirurgia que se planeja, né? Toda cirurgia plástica deve ser planejada, você pode, né? Diferente das outras especialidades que às vezes tem que sair correndo. De urgência. Quando é que a gente vê o resultado? Então, geralmente sai inchado, né? Esse inchaço maior fica em 1 mês e meio a 2 meses. Uma drenagem linfática ajuda a desinchar mais rápido. Não só desinchar mais rápido, como dar uma sensação do paciente de menor estiramento, né? De ficar meio esticado, o paciente sente meio engurgitado. É comum falar, eu respiro, estou meio com falta de ar, tal, que eu respiro curtinho. Não é que eu estou respirando curtinho, é que eu tenho medo de respirar fundo, que dói, né? Então o paciente acaba respirando curto para não distender muito o tórax. Quando você faz uma drenagem, desincha um pouquinho mais, isso dá uma sentada e dá um alívio, né? Agora, até 1 mês e meio a 2, essa mama ainda vai mudar de forma. Geralmente em cima fica mais inchado, principalmente em casos de duplo plano submuscular, porque tem o músculo aqui para cima mais inchado. Depois desincha em cima e ela dá uma leve cedida. Quando você olha um pós-operatório imediato, ou 2, 3 dias, a pele está muito esticadona, é reluzente, assim, brilhosa, né?
Aí depois ela vai dando uma laceadinha e perde esse brilho esticado. É importante passar hidratante, né, bastante, antes da cirurgia e até 2 meses, para que essa pele mais hidratada receba melhor esse estiramento e diminua muito o risco de estria. Porque toda a pele rapidamente estirada, ou na gravidez ou na prótese, se engordou muito rápido, ou no crescimento da puberdade, né, o estirão da puberdade, pode romper as fibras elásticas que dão as estrias. Então, proteger, hidratar é sempre bem interessante. E lógico, quanto maior a prótese, maior o risco de estria. Com certeza. Deixa eu começar com alguns mitos e verdades aqui, doutor. A prótese pode estourar? Olha, tenta estourar. Olha, poder tudo pode, né? É muito difícil. As próteses hoje, elas têm uma qualidade muito boa. Lógico, com o tempo ela perde resistência, ela vai ficando desgastada, que nem pneu de carro, não espera estourar para trocar, né? Se ele já está desgastado, velho, troca antes, é a mesma ideia. Lembrar que vai fazer mamografia depois de um tempão, né? Então depois de 40 anos, 40 e tantos, vai fazer mamografia. Se você está com uma prótese antiga, vale a pena trocar. Não é para não fazer a mamografia, tem que fazer a mamografia e tem que cuidar dessa prótese. Agora, pois a prótese com 20 anos, está com 40 anos, essa prótese, se não rompeu ainda, tá para romper, né? Se ela romper, o gel é coeso, não esparrama pelo corpo, mas ele vai causar uma reação inflamatória. E aquela cápsula que a gente estava falando, que é uma cicatriz que vai fazer, ela pode reagir a essa reação inflamatória, espessando e diminuindo de tamanho. Tipo, vamos reduzir, comprimir essa inflamação. Isso chama contratura de cápsula, que o povo chama de rejeição. Tem 4 graus. O 4º grau deforma a mama e dói. Aí você tem que operar, tirar essa cápsula, geralmente pôr uma outra prótese embaixo do músculo, que é muito mais difícil pôr embaixo do músculo. A prótese de poliuretano também é uma prótese que é mais raro ter a contratura capsular. Essa aqui, né? Ela gruda, diminui a reação a formação dessa cápsula. Tá. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa. Aliás, essa pergunta sobre estourar o silicone também foi enviada aqui pela nossa telespectadora Andréa de São Paulo. Ela pergunta se pode fazer exercício físico ou se os que têm mais impacto podem provocar algum dano nessa prótese silicone. Não, pode fazer exercícios físicos sim, todos, o que quiser, pode deitar de barriga para baixo, não é problema. Lógico que uma prótese adequada e uma prótese não muito antiga, né? Se está chegando na validade dela, tem que trocar para que não ocorra o rompimento. Aí eu volto daqui a pouco para saber se quem tem prótese de silicone pode amamentar tranquilamente e tantas outras perguntas aqui sobre mitos e verdades. E antes de terminar o programa, eu não vou deixar passar sem a gente falar um pouquinho mais sobre segurança. Então, redução de riscos, alguns passos básicos para quem está em casa. O que a pessoa deve antes de, quando pensar em fazer uma cirurgia, quando decidir que é a hora, vai procurar um especialista, o que devemos observar e os passos aí. Daqui a pouquinho, viu, doutor? Hoje eu recebo o doutor André Colaneri, ele é médico, cirurgião plástico, é informação importante, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Já é algo relacionado à segurança, né, doutor? Daqui a pouquinho, então. Nós estamos de volta à consulta ao doutor de hoje, fala sobre prótese de silicone, alguns mitos e verdades, todo o procedimento, como ter a segurança aí de uma cirurgia plástica, em uma cirurgia plástica. Meu convidado é o doutor André Colaneri, ele é cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, se pode amamentar? Todas as técnicas podem, não alterem nada, porque a prótese está sempre abaixo da glândula, a glândula não foi tocada, né? Então tem a subglandular, que é abaixo da glândula, a subfacial, a submuscular, tudo para baixo. Então a glândula toda pode amamentar. Outro grande questionamento, não significa que uma vez você colocou uma prótese de silicone que vai ficar imóvel, intacto, por toda a sua vida, né? Não, sofre um desgaste com o tempo. Por isso um dia deve ser trocado. A lei da gravidade é cruel, para todo mundo, até para quem tem silicone. Então, a submuscular, as que têm o suporte do músculo, cedem menos com o tempo que as que estão embaixo da glândula, que não tem um suporte, uma estrutura mais forte. Queria que você falasse pra gente, tem que ser bem resumido, os benefícios de cada incisão. Claro que isso vai ser discutido com o médico, deve ter médico que tem preferência por determinado tipo de incisão, e aí vai ser feito daquela forma por aquele especialista. Mas se você puder falar
os prós e contras? A primeira dúvida é se tem alguma cicatriz que fica melhor. 3 minutos, doutor. Então, não. Tem cicatrizes que podem ser ótimas em todas as incisões ou cicatrizes ruins. Ah, na axila pode ficar ruim? Pode. Né? Então, quando é melhor na axila, paciente que não quer ter nenhuma cicatriz na mama, ou modelo, ou que se expõe mais, a da axilar é uma opção. Agora, lembrar que no vestidinho de alça ou no biquíni, quando levantar o braço, é a única que vai ser vista. Mas fica bom, fica bom. Se ficar bom na axila, provavelmente vai ficar bom nas outras também. Né? A pele areolar, ela costuma ficar muito tênue em pacientes de pele muito clara com areola rosa, porque a cicatriz costuma ficar branca perto de uma areola rosa, disfarça numa pele branca. Pacientes que têm pele escura, a cicatriz pode ficar mais visível nesse lugar. Né? Agora, quando você precisa diminuir a areola, um paciente tem uma areola grande, você quer pôr uma prótese e diminuir a areola, você pode aproveitar a pele areolar, cortar em volta de toda a areola para reduzir a areola e já pôr a prótese. Então é uma opção interessante. A submamária é a mais usada porque ela é de mais fácil colocação, menos traumática, né? Você mexe menos na mama, no músculo e tudo mais, e a simetrização também é mais simples, então a recuperação acaba sendo até mais fácil. Olha, eu falei aqui que o doutor é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Quando a gente vai procurar um cirurgião plástico, a gente tem que pesquisar. Hoje em dia dá para pesquisar pela internet, saber se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia. Isso já é um passo enorme aí para a segurança, né, doutor? Passo enorme é o primeiro, Com né? certeza. Porque opere com especialista, né? Então, o cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica estudou 11 anos na formação e ainda fez a prova para ter o título. Isso é que é legal. Então, você tem 6 anos de medicina, 2 de cirurgia geral, você se forma em cirurgia geral, ganha diploma, faz plástica, 3 anos de especialização de plástica, se forma, ganha diploma, mas vai fazer a prova de título. Então, passou no título, você é especialista pela Sociedade Só posso agradecer a sua presença aqui e te convidar muitas outras vezes para voltar, para a gente falar sobre tantos assuntos. Doutor André Colaneri, boa tarde, obrigada por ter vindo. Eu agradeço. Hoje eu conversei com o Dr. André Colaneri, ele é cirurgião plástico, atenção, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Devemos procurar estes profissionais. Falou com a gente aqui sobre mitos e verdades sobre o silicone. Tem muita coisa pra gente falar, o doutor vai voltar com certeza. Obrigada pela companhia, pela audiência, foi um prazer ter vocês aqui conosco. Excelente fim de tarde, a gente se vê amanhã. Tchau.